Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um webcurso dos alunos Francisco Francivaldo Braga Teixeira e Andresa de Mesquita Pires, da Universidade Estadual do Ceará, UES, de Itapipoca, a FACED. Esse webcurso se trata da disciplina de estágio supervisionado do ensino médio 1 e nossas aulas estão sendo sobre a origem da vida na Terra. Estamos começando mais um vídeo do nosso webcurso sobre a origem da vida na Terra. A nossa aula de hoje, dando continuidade aos nossos estudos das aulas passadas, vai ser relacionado à história da vida na Terra, desde o seu surgimento e as evoluções que aconteceram até os dias de hoje, as causas e como a Terra se transformou e se moldou nesses milhares de anos. Para começar, vamos partir do princípio dos registros geológicos da Terra. Como já foi explicado em aulas passadas, já definimos as medidas de tempo usadas para dividir os espaços do tempo geológico da Terra de acordo com os acontecimentos mais importantes de cada período ou éon. Nesse quadro das divisões geológicas, temos vários dos eventos importantes na história da vida na Terra. Olhando para o quadro, podemos já observar as divisões dos éons, que são uma escala de tempo com a duração maior, dividida em bilhões de anos. Os éons têm divisões de acordo com acontecimentos importantes da Terra, além também dos éons serem divididos de acordo com esses acontecimentos. E sendo assim, o éon pode ter suas divisões em eras, e as eras também são divididas, e suas divisões são chamadas de períodos. Já os períodos serão divididos em épocas. Nesse quadro, as disposições das divisões estão dos dias atuais até o surgimento da Terra, de cima para baixo, sendo o Fanerozoico o último éon da escala de tempo geológico, e também é o éon em que estamos agora, desde o surgimento da Terra há 4,5 bilhões de anos, aproximadamente. Primeiro, vamos focar no éon Adiano. Esse éon não foram definidos eras nem períodos e, consequentemente, não existem épocas. Mas está definido desse éon o surgimento da Terra, que foi em 4,5 bilhões de anos. O éon Arqueano também não tem eras, períodos e nem épocas. Nesse éon é o surgimento das rochas mais antigas conhecidas da superfície da Terra, há 3 bilhões 850 milhões de anos atrás. Nesse éon também tem a descoberta das primeiras células e, consequentemente, a primeira vida. É o fóssil de células procarióticas que data de 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás. A concentração de oxigênio atmosférico começa a aumentar também nesse éon em aproximadamente 2 bilhões e 700 milhões de anos. No éon proterozoico não existe era, mas existe o período ediacariano. A descoberta dos fósseis mais antigos das células eucarióticas é desse éon e aconteceu em 2 bilhões e 500 milhões de anos atrás. No período ediacariano, aconteceu o aparecimento de diversas algas e invertebrados com corpo mole. Isso aconteceu em 635 milhões de anos. Agora, o éon que se segue possui era, período e época. Esse éon que se segue ao Proterozoico é o Fanerozoico. É o éon que os animais mais complexos surgiram e é ao qual também nós surgimos, sendo o último dos éons descritos. Nesse éon temos 3 eras: a Paleozoica, a Mesozoica e a Cenozoica, sendo a Paleozoica mais antiga e a Cenozoica a mais atual desse éon. Na era Paleozoica, as divisões em períodos são em 6: o Cambriano,
Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e o Permiano. No período Cambriano, houve um aumento repentino na diversidade de muitos filos animais. É chamado de explosão cambriana. Esse período aconteceu entre 542 milhões de anos atrás até 488 milhões de anos. O período Ordoviciano foi entre 488 milhões de anos até 444 milhões de anos atrás, e o que marca este período são as algas marinhas abundantes, a colonização da Terra por diversos fungos, plantas e até animais. O período Siluriano data de 444 milhões de anos até 416 milhões de anos, com o diferencial desse período ser a diversificação das plantas vasculares primitivas. O período Devoniano foi marcado pela diversificação dos peixes ósseos, aparecimento dos primeiros tetrápodes e insetos, com a data de 416 milhões de anos atrás a 359 milhões de anos. O período Carbonífero foi o surgimento de extensas florestas, plantas vasculares, aparecimento das primeiras plantas com semente, origem dos répteis, anfíbios são dominantes e estão entre o espaço de tempo de 359 milhões a 299 milhões de anos. No período Permiano, teve a radiação dos répteis, origem da maioria dos grupos atuais de insetos, extinção de muitos organismos marinhos terrestres no final do período. O período foi de 999 milhões a 251 milhões de anos. A era Mesozoica é dividida em três períodos, que são o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. O Triássico data de 251 milhões de anos atrás até 190,5 milhões. Plantas como cones, as gimnospermas, dominam a paisagem. Dinossauros evoluem e irradiam. Origem dos mamíferos. O Jurássico, nesse período, as gimnospermas continuam como plantas dominantes. Dinossauros são abundantes e diversificados. Ele ocorreu entre 190,5 milhões de anos a 145,5 milhões de anos. O período Cretáceo foi de 145 milhões a 65,5 milhões de anos. E as plantas com flores, angiospermas, apareceram e se diversificavam. Muitos grupos de organismos, incluindo a maioria dos dinossauros, extinguem-se no final do período. A última era é a era Cenozoica. É dela que se tem os períodos com épocas. O primeiro período com época é o Paleogeno, com a época Paleoceno, que data de 65,5 milhões de anos a 55,8 milhões de anos atrás. Teve como principal acontecimento a grande radiação de mamíferos, aves e insetos polinizadores. A época que se seguiu foi o Eoceno, de 55,8 a 33,9 milhões de anos atrás. A dominância das angiospermas se intensifica, a continuação da radiação da maioria das ordens de mamíferos atuais. A última época do período Paleogeno é o Oligoceno, que aconteceu de 33,9 milhões até 23 milhões de anos atrás, com a origem de muitos grupos de primatas. O próximo período foi o Neogeno, com as épocas do Mioceno e Plioceno. O Mioceno teve a radiação contínua, diversificação dos mamíferos e angiospermas. Surgem os primeiros ancestrais diretos dos humanos. O Plioceno aconteceu o surgimento dos bípedes humanoides.
de 23 milhões de anos a 2,5 milhões de anos. O último período é o Quaternário, com a divisão em duas épocas, o Pleistoceno e o Holoceno. O Pleistoceno é de 2,5 milhões a 0,01 milhões de anos. A Idade do Gelo, gênero Homo, acontece nessa época. E a última época é o Holoceno, que é o tempo histórico de agora.